tema do nosso trabalho é o estigma social e a discriminação dos profissionais da saúde com os pacientes portadores de transtornos mentais. É evidente que existe sim essa discriminação e esse estigma social que prevalece aquelas pessoas que são portadoras de transtornos mentais feito pelos profissionais da saúde. E aí isso vai impactar em muito a vida dessas pessoas, tanto no seu bem-estar físico como mental, como nos empregos, como na vida social, nas famílias dessas pessoas. Então, esse preconceito ele vai ser iniciado pelos profissionais da saúde na atualidade, apesar do avanço da medicina, apesar de falar mais de humanidade na vida acadêmica, ainda assim existe esse preconceito e esse estigma. Então, esses profissionais da saúde, eles agem e se comunicam de uma maneira não verbal que acaba impactando nessa relação médico e paciente, nessa relação profissional e paciente, e aí isso vai impactar na adesão ao tratamento desse doente. Então, na prática, se vê muito que os profissionais da saúde, eles estabelecem essa comunicação não verbal e essa relação é prejudicada. Como objetivo, a gente vai mostrar esses estigmas sociais entre o profissional da saúde e o paciente portador de transtorno mental. Vamos também observar o impacto que isso traz na vida do paciente e verificar as estratégias de intervenção e políticas que são utilizadas para que isso diminua. Como metodologia, a gente utilizou uma revisão sistemática aliada a um relato de experiência que tivemos no Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho em 2023, em Maceió, Alagoas. E essa experiência foi pela disciplina de IESC, que é Integração, Ensino, Serviço e Comunidade, na Faculdade de Medicina. Para fazer o trabalho da revisão sistemática, a gente utilizou como plataforma o PubMed, utilizamos o filtro de 5 anos, utilizamos como critério de inclusão os artigos, os trabalhos que abordavam essa relação de estigma entre pacientes com transtornos mentais e os profissionais da saúde, e como critério de exclusão a gente estabeleceu que seriam excluídos os artigos que não falavam sobre essa relação e traziam outros tratamentos como formas adjuvantes. Como resultado e discussão, a gente conseguiu analisar que essa discriminação praticada pelo profissional da saúde, ela vai prejudicar tanto a relação terapêutica, que isso vai afetar negativamente o bem-estar do doente, como também a relação do paciente com o médico, a relação da família, e isso vai impactar negativamente a vida do paciente. E aí os artigos mostraram que na emergência, na prática, os profissionais da saúde, quando sabem do diagnóstico de transtorno mental do paciente, eles deixam de dar importância à causa orgânica que levou o paciente ao pronto-socorro, à emergência, e dão mais importância ao diagnóstico de algum transtorno mental que ele vai ter. Então, como forma de se resguardar, de se proteger, esses pacientes eles buscam deixar de lado esse transtorno mental, não falar sobre esse transtorno, para ser tratado de maneira correta. Então, muitas das vezes, esses profissionais da saúde, tanto foi observado no relato de experiência na prática no Hospital Portugal Ramalho, como nos artigos que a gente estudou, que esses profissionais da saúde agem dessa forma porque, na maioria das vezes, eles têm medo. Medo de como esses pacientes vão agir, medo de como esse profissional vai ter que se portar com esse paciente, do que ele tem que falar, de como ele tem que agir. Os estudos, os artigos que a gente analisou, mostravam que palestras e essa troca de experiências entre os profissionais da saúde eram benéficas para que esse estigma e essa discriminação fosse diminuída na prática clínica. Então, é importante averiguar o que está sendo feito de errado e o que se pode fazer a mais para que isso não aconteça. Como conclusão, com base nesse estudo, a gente verificou que a presença desse estigma ainda está presente nessa prática médica. E aí, muitas das vezes, essa ideia preconcebida dos profissionais da saúde vão atrapalhar o tratamento e essa relação profissional-paciente. Então, esse estigma e essa discriminação é uma preocupação
transformação significativa nos dias atuais. Então, dessa forma, medidas simples que são eficazes são utilizadas para que isso ocorra, como palestras, rodas de conversas, troca de experiências entre os profissionais, que acabam quebrando esse ciclo vicioso de desinformação e discriminação que inviabiliza o melhor atendimento ao paciente. E aí a visão deles vai mudar em relação a esse atendimento, essa visão vai mudar em relação ao